Bom, o Trump simplesmente levantou o tom e aqui eu vou chegar no final da parte política, que o que interessa para nós é a profecia. E simplesmente disse o quê para o seu Zelensky? Você vai causar a terceira guerra mundial desse jeito, rapaz! Olha aí, a terceira guerra mundial de novo na boca do presidente da maior potência do mundo, olha aí. Então a terceira guerra mundial começou. Isso aqui é o carnaval da terceira guerra mundial, estranhamente com 5 dias de missa negra. Profecias do Fim do Mundo. Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de santos, santas, beatos, veneráveis e papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo. Importantíssimo para você entender o que vem por aí. O livro Profecias do Fim do Mundo está na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, em tiragem limitada. Adquira logo o seu. Esse não é um carnaval comum. Esse é o carnaval da Terceira Guerra Mundial. Esse é o carnaval onde nós estamos tendo missa satânica, missa negra, todos os dias do carnaval. Isso daí é completamente diferente de tudo que aconteceu aí para trás. Então não basta o que eles já fazem nos carnavais, aí nas avenidas, nos sambódromos da vida aí, né? Enfim, nas ruas dos clubes, isso não é suficiente. Simplesmente estão tendo lá no México, está tendo todo dia do carnaval, toda noite tem missa negra também. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Também não está normal o ataque do demônio contra a paróquia Sagrada Face de Tours. Vários irmãos e irmãs reclamando justamente disso, que está pesado, é uma época está pior do que estava antes. E está pior mesmo, porque nós estamos aqui lutando contra o inferno, fazendo vigília todos os dias, todas as noites, né? Para ser mais preciso, estamos fazendo uma vigília em reparação às ofensas do carnaval. Então, justamente todo dia, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Começa às 10 da noite, vai até 10 para 6 da manhã, quase 6 horas. Aí 6 horas já tem uma oração da manhã. Uma boa frequência, bastante gente. Hoje nós chegamos a quase 300 pessoas. Né? Que aqui não mostra, tá? Isso que você está vendo aí, quando termina, eles mostram outros números. Daqui a 2 horas depois que chegar no escritório, 2 horas depois já mostram outra coisa. Eles não contabilizam em tempo real como está aparecendo. Ainda mais a gente que é censurado, né? Então, está tendo assim uma boa frequência. E aí a razão do inferno aí estar contra nós. Se tivesse um rezando aqui já era o suficiente para o inferno vir contra nós. Mas quantos éramos nós durante a noite inteira? Quando começou, tinha umas 48 pessoas. Terminou com 28. E nesse meio tempo, quanta gente teve de madrugada também rezando, enquanto eles estão fazendo a missa negra lá. Certo? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, né? Assim, a promessa de Jesus. Então, esse é o carnaval da Terceira Guerra Mundial, gente. Para que fazer 5 missas satânicas, uma por dia do carnaval? Justamente para ofender o Senhor, é claro, mas eles estão preparando. Esse é o carnaval da Terceira Guerra Mundial, eu digo e provo para você. Vocês viram a reunião que teve do Zelensky, presidente da Ucrânia, lá com o Trump, presidente dos Estados Unidos? Vocês viram o absurdo ou não repararam? Eu li, eu não cheguei a ver as imagens, né? Porque imagem, essa gente de jornalismo mostra e seleciona o que eles querem, né? Então eu vi. Quando eu vi o indivíduo, eu vi a foto dele no Jornal Internacional. Quando eu vi a foto do Zelensky na Casa Branca, no Salão Oval da Casa Branca, o centro do poder do mundo, principal lugar, se fosse para colocar assim em termos políticos, o principal lugar do mundo ali, né? A nação mais rica e mais poderosa do mundo, principal lugar, e o indivíduo está vestido de que jeito? Como se fosse um guerrilheiro, como se ele estivesse discursando para os soldados. O cara foi de calça preta, uma camiseta de manga comprida e simplesmente o cabelo mais ou menos e totalmente despojado. Antes dele chegar no Salão Oval da Casa Branca, teve um repórter no meio do caminho de um canal de direita que perguntou para ele se ele ia vestido assim, se ele não ia usar terno e gravata, como todo mundo usa numa situação dessa. No Congresso Nacional, a pessoa tem que usar terno e gravata aqui no Brasil.
Você não vai numa reunião assim a caráter simplesmente de camiseta, ainda mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, meus irmãos, entendo, ó, você vai ver onde eu vou chegar. Eu não estou aqui para criticar vestuário de ninguém, entenda o que eu estou falando. Olha, nos Estados Unidos a pessoa usa paletó e gravata, você vê nos filmes aí. Vai trabalhar paletó e gravata. Camiseta é roupa de baixo, roupa de dormir. Ou uma coisa muito informal, classe mais baixa, mas não nas altas. Da média para alta, o sujeito vai trabalhar no dia a dia dele. Aqui o sujeito põe um blazer, todo mundo, ó, que chique. Põe uma gravata, ó, lá é roupa normal. Tanto é que o repórter perguntou, ele entrou no corredor que dá no salão oval ali, pisando duro, com o nariz lá em cima, o topete lá em cima. Agora sim vou colocar o Trump no lugar dele, né? Vou dar um chute nos seus fundilhos, né? Como eles dizem lá. Tá certo? Então, ali já é um desrespeito. Quando o Trump entrou no salão oval, ele simplesmente olhou para o indivíduo e falou, ora, estamos todos vestidos, não é? Já deu toque, isso já foi uma ofensa. Olha, quando eu era bem mocinho, eu tinha 17 anos, eu fui trabalhar na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, fui dar aula, eu fui o único menor de idade que entrou lá para dar aula para os presidiários, porque no Mobral, né, um Mobral naquela época ensinava a ler e escrever. Tá? E eles precisavam, o diretor do presídio queria um professor, porque lá é presídio masculino de segurança máxima, não pode mulher. O que mais tinha no Mobral era mulher. Ele falou, não, eu quero um professor, manda um homem aqui para dar aula. Porque é a mulher que não entra. Mulher aqui é só homem. Mulher tinha 2 secretárias lá, mas trabalhava muito antes, no comecinho do presídio, longe dos presos, não pode. Aí então eu tinha 17 anos, queria trabalhar, ofereceram para mim, fui lá me inscrever e tal. Falei, bom, é o seguinte, a gente não tem muitas opções aí, mas tem uma vaga no presídio, topa? Eu topei. Aí depois, um dia, o diretor do presídio gostava muito de mim, né, pelo serviço que eu fazia lá, ele falou, olha, você foi o único menor de idade que entrou aqui, porque aqui até preso para entrar aqui tem que ser maior, senão não entra. Tá? E eu dava aula no Mobral. Daí o trabalho que eu fiz empolgou ali, gostaram, graças a Deus, né? E a gente simplesmente, eu tive que fazer um relatório do trabalho que eu estava fazendo para apresentar no Congresso de Administração Penitenciária em São Paulo. Eu tinha 17 anos. Ninguém me falou nada, mas eu arrumei um paletó e uma gravata para ir lá apresentar o trabalho, o relatório do que eu estava fazendo, que era para servir de exemplo para outros presídios também fazer esse trabalho de alfabetização com os presos, né? E o cara é perigosão, sabe um monte de coisa da arte do crime, de matar, de roubar, mas na hora de assinar lá a sentença, dedão, porque não sabe ler e escrever. Naquela época era assim. Hoje em dia deve ter bastante aí, mas naquela época era pior. Tá? Então, eu, com 17 anos, sabia que você não entra num congresso de administração penitenciária em São Paulo simplesmente sem um paletó e uma gravata. O Zelensky não sabe que não se entra no salão oval da Casa Branca sem um paletó e uma gravata? Claro que sabe. Claro que sabe que não se entra. Então ele já entrou ofendendo. Entrou agredindo. Tá certo? Olha só a situação. Você tem que entender o seguinte, o Trump e mais o Putin, eles estão fazendo a negociação de paz na guerra da Ucrânia sem o Zelensky. Porque a Rússia, ela diz que o Zelensky não é mais presidente, ele não tem um mandato válido, acabou o mandato e ele continuou na presidência, ele aproveitou e surfou, ele não fez mais eleição. Então não reconhece a representatividade dele, o que se você for ver está certo. Bom, mas enfim, aí o que acontece? Enquanto o Trump negocia com a Rússia, a Europa apoia o Zelensky. Vou chegar na profecia, calma, tá certo? Vou chegar nas profecias que nós conhecemos, por isso que eu estou explicando tudo isso. Aí qual é o resultado da conversa? Discussão na Casa Branca. O vice-presidente começou a falar justamente a respeito, né, de um acordo diplomático de paz. O Zelensky subiu o tom. Como assim acordo de paz? Está querendo falar o quê? O que está dizendo? Resolveu ser grosso, levantou o tom. Bom, o Trump simplesmente levantou o tom e aqui eu vou chegar no final da parte política, que o que interessa para nós é a profecia. E simplesmente disse o quê para o seu Zelensky? Você vai causar a Terceira Guerra Mundial desse jeito, rapaz! Olha aí, a Terceira Guerra Mundial de novo na boca do presidente da maior potência do mundo, olha aí. Tá entendendo o que eu estou falando?
Nós tivemos o ano passado, em outubro, uma reunião de empresários americanos onde o executivo master lá da JP Morgan simplesmente estava preparando os empresários para a Terceira Guerra Mundial, oportunidade de negócio da Terceira Guerra Mundial. Ele avisou que a Terceira Guerra Mundial já tinha começado e então ia dar as dicas para o pessoal ali como que eles podiam se localizar e se posicionar nessa situação. Depois disso, a revista Forbes aqui no Brasil, que é conhecida de todos vocês, acredito, simplesmente em dezembro noticia exatamente isso. E agora em fevereiro, o Trump fala de novo de Terceira Guerra Mundial, com o detalhe que ele tinha ganho um mandato falando que ele ia evitar a Terceira Guerra Mundial se ele ganhasse. Agora ele está falando que o Zelensky simplesmente vai causar a Terceira Guerra Mundial. Acabou a reunião em briga, ele simplesmente, o Zelensky sai dali, poucas horas depois ele está no avião indo embora, justamente aí para a Europa, e isso foi anteontem, e ontem ele já estava recebendo dinheiro da Inglaterra para a guerra na Ucrânia. E líderes aí da Europa criticando justamente a falta de apoio dos Estados Unidos. O que aconteceu? Diante dos seus olhos, talvez você não tenha visto. Dividiu em dois blocos. Aí a Europa resolveu apoiar a Ucrânia e os Estados Unidos estão conversando com a Rússia. Quem é que é destruído primeiro nas profecias? A Europa. Quem é que ataca a Europa? A Rússia. Nas profecias é isso aí. Quem é que destrói? Começando pela Alemanha, a Rússia. Nas profecias nossas reconhecidas pela igreja aqui. Então a Terceira Guerra Mundial começou. Isso aqui é o carnaval da Terceira Guerra Mundial, estranhamente com 5 dias de missa negra. Estranhamente com 5 dias de missa negra no México, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. E nós aqui fazendo reparação, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, das 10 da noite às 6 da manhã. Está entendendo o panorama que nós estamos? Vamos rezar bastante. Rezar bastante pela conversão dos pecadores, rezar bastante pela proteção, né, de todas as igrejas domésticas da família Sagrada Face de Tours, da paróquia Sagrada Face de Tours, também pela nossa conversão, para que a gente faça a nossa missão. Vamos rezar muito, porque simplesmente está acabando. A Terceira Guerra Mundial tem que acontecer, é ela que vai causar o caos no mundo inteiro, para que no fim o fruto da Terceira Guerra Mundial, a consequência da Terceira Guerra Mundial é caos, fome, desespero, morte aos montes. O Trump falou isso para o Zelensky também. Você vai ser culpado da morte de milhões. Tá? E simplesmente no final de tudo isso aparece quem? O anticristo. Assim, hoje, domingo, o Zelensky está previsto se encontrar com o rei Charles, que está doente, quase não aparece mais em público, está com câncer, mas vai receber o Zelensky. E o rei Charles, você sabe, né? Existem rumores que o pai dele era altíssimo, tem um grau alto nos Illuminati. A gente não pode imaginar que, se isso for verdade, a gente não pode imaginar que ele não tenha o sucedido. Tem o direito de, se uma coisa é, outra coisa por tabela, provavelmente 99,99% de chance. Então, toda essa introdução que eu estou fazendo para você ver a importância de você rezar com a gente, fazer nessa batalha espiritual, fazer a sua parte e rezar no carnaval aí, nesse famigerado aí. O que é isso daqui? Isso aqui é um feriado do pecado, feriado de Satanás. Não sai da live, seu bobo. É feriado justamente da tentação, da ofensa contra Jesus, mas muito mais que isso. Tem uma preparação satânica para tudo que está acontecendo. Estão preparando espiritualmente o mundo para o que vai acontecer. Preparando o caminho espiritual já para a volta do anticristo. Entendeu isso? Porque isso não aconteceu no passado, retrasado, no outro, não aconteceu. Por que é desse ano? Porque nós estamos na beira da Terceira Guerra Mundial. Isso aí é o carnaval da Terceira Guerra Mundial. Então, meus irmãos, é isso. Nós estamos na Igreja Verdadeira, Paróquia Sagrada Face de Tours, a Igreja Católica Apostólica Romana, sim, constituída por nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a Santa Igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Eu sou o professor Emílio, pároco leigo da Paróquia Sagrada Face de Tours, constituído pelo Senhor como responsável para levar vocês justamente até o final desses tempos, que são os últimos. Não deixe de ser católico, reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos, unidos ao Papa Bento XVI
e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco, todos os dias às 18 horas nós temos a hora do terço, do Santo Terço, e todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Face de Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.